No quarto havia silêncio demais para alguém que tinha passado a vida inteira a gritar contra o mundo. A garrafa estava ali. A música também, mas a voz, aquela voz que parecia rasgar as paredes, já não respondia. Do lado de fora, Los Angeles continuava a fazer o que sempre fez: prometer fama, engolir almas e fingir que no dia seguinte nada tinha acontecido. Ela tinha apenas 27 anos. 27, uma idade em que muitos ainda estão a descobrir quem são. Mas ela já tinha cantado como se carregasse 100 vidas no peito. Já tinha sido adorada por multidões, insultada por desconhecidos, rejeitada pela própria cidade onde cresceu, amada por quem a queria no palco e abandonada por quem não sabia lidar com a mulher que existia quando os aplausos acabavam. E talvez seja essa a pergunta que fica desde o primeiro minuto. Quantas pessoas conseguem sobreviver ao peso de serem extraordinárias? Antes de ser lenda, ela foi uma menina do Texas. Nasceu em Port Arthur, uma cidade conservadora, dura, presa a regras antigas e a olhares que julgavam antes de compreender. O seu nome era Janis Lyn Joplin. Uma criança inteligente, curiosa, sensível, mas desde cedo diferente demais para caber no molde que os outros tinham preparado para ela. Enquanto muitas raparigas da sua idade tentavam parecer delicadas, Janis queria sentir o mundo inteiro. Gostava de arte, de livros, de música negra, de blues, de vozes que vinham da dor verdadeira. Não cantores fabricados, não sorrisos de plástico, não perfeição de montra. Janis procurava o que ardia por dentro, e isso, naquela época e naquele lugar, era quase uma afronta. Na escola, não foi tratada como estrela, foi tratada como estranha. Chamavam-lhe nomes, riam-se do seu aspecto. Julgavam o seu corpo, a sua maneira de vestir, a sua liberdade, a sua ousadia. Há feridas que não se veem, mas ficam a trabalhar por dentro durante anos. E Janis cresceu com uma dessas feridas abertas. Já pensaste no que acontece a uma pessoa quando o mundo lhe diz, desde cedo, que ela não pertence a lado nenhum? Algumas pessoas calam-se, outras adaptam-se. Janis fez outra coisa, transformou a dor em voz. E que voz! Não era bonita no sentido educado da palavra. Não era limpa, certinha, domesticada. Era uma voz crua, rouca, ferida, quase animal. Parecia vir de uma cave escura, de uma rua molhada, de uma alma que não pedia licença para existir. Quando Janis cantava, não parecia interpretar uma canção. Parecia sangrá-la. Ela encontrou no blues uma espécie de casa. Admirava profundamente cantoras como Bessie Smith e outras vozes negras que tinham cantado sofrimento muito antes dela. Janis não copiou apenas um estilo. Ela reconheceu-se naquela dor. Sentiu que ali havia verdade. E a verdade, para ela, valia mais do que qualquer boa aparência. Mas sair de Port Arthur não foi apenas uma escolha. Foi quase uma necessidade de sobrevivência. Janis passou por universidades, por cidades, por ambientes onde a música começava a misturar rebeldia, juventude, drogas, liberdade sexual e contestação. A América dos anos 60 fervia. O mundo estava a mudar. Havia guerra, protestos, hippies, experiências, cabelos compridos, guitarras elétricas e uma geração inteira a tentar partir as correntes dos pais. Não foi nesse cenário que ela começou a encontrar o seu lugar. São Francisco tornou-se um dos grandes palcos dessa transformação. A cidade parecia chamar todos os que não cabiam noutros sítios. E Janis, que tinha passado tanto tempo a sentir-se deslocada, encontrou ali uma tribo, músicos, poetas, sonhadores, perdidos, gênios, farsantes, gente livre e gente profundamente quebrada. Entrou para a banda Big Brother and the Holding Company. No início, muitos ainda não sabiam bem o que fazer com ela. Era intensa demais, descontrolada demais, verdadeira demais. Mas bastava vê-la ao vivo para perceber que não havia ali uma cantora comum. Ela subia ao palco e deixava de ser apenas Janis. Tornava-se tempestade. Em 1967, no Festival Pop de Monterey, o mundo começou a perceber o que estava diante dos seus olhos.
Janis cantou Ball and Chain como se cada palavra fosse arrancada à força do próprio peito. Quem estava na plateia viu mais do que uma atuação. Viu uma explosão humana e, a partir daí, nada voltou a ser igual. A fama chegou. E como quase sempre acontece, não chegou sozinha. Trouxe dinheiro, imprensa, oportunidades, exigências, noites sem descanso, amores instáveis, drogas, álcool e uma solidão ainda maior. Porque a fama é uma coisa estranha. Põe muita gente à tua volta, mas nem sempre deixa alguém perto de ti. Janis queria ser amada, não apenas aplaudida. Queria ser desejada, compreendida, escolhida. Mas muitas vezes encontrou pessoas que amavam a lenda, não a mulher. Amavam a voz, não a fragilidade. Amavam a energia do palco, não o silêncio pesado depois do concerto. E aqui fica outra pergunta para quem está a ouvir. Será que o público ama mesmo os seus ídolos ou ama apenas aquilo que eles lhe dão? Com Big Brother and the Holding Company, Janis gravou Cheap Thrills, um álbum que marcou a história do rock. A sua interpretação de Piece of My Heart tornou-se um grito de entrega, de paixão e de destruição. Ela cantava como quem dizia: leva mais um pedaço de mim, já que o mundo parece querer-me sempre aos bocados. Mas Janis queria mais. Queria crescer musicalmente, queria uma banda que acompanhasse a grandeza da sua voz. Separou-se do grupo e seguiu outros caminhos, formando novas bandas, procurando um som mais completo, mais soul, mais blues, mais seu. Nem tudo correu bem. As críticas apareceram, as pressões aumentaram. A dependência de heroína e álcool começou a tornar-se uma sombra constante. Houve tentativas de se afastar, de melhorar, de encontrar equilíbrio. Mas o mesmo mundo que a celebrava também a empurrava para o limite. E Janis, com toda a sua força em palco, nem sempre conseguia vencer as batalhas que travava sozinha. É fácil julgar de fora. É fácil dizer que devia ter parado, que devia ter escolhido melhor, que devia ter sido mais forte. Mas quem diz isso talvez nunca tenha conhecido uma dor que só se cala por algumas horas. Talvez nunca tenha sentido a vergonha de se sentir indesejado, mesmo rodeado de gente. Talvez nunca tenha percebido que, às vezes, o aplauso não cura. Apenas disfarça. Janis era exagerada em tudo. Ria alto, bebia demais, amava depressa, sofria fundo. Cantava como se o fim estivesse sempre perto. E talvez estivesse. A sua imagem tornou-se inesquecível. Os óculos redondos, os colares, as roupas coloridas, o cabelo desalinhado, o jeito livre, a atitude de quem se recusava a pedir desculpa por existir. Numa época em que as mulheres ainda eram pressionadas a serem suaves, controladas e agradáveis, Janis apareceu como uma força bruta. Ela não queria ser enfeite, queria ser trovão, mas por trás da rebeldia havia uma vulnerabilidade enorme. As antigas humilhações nunca desapareceram totalmente. A menina rejeitada do Texas continuava dentro da mulher famosa. E talvez por isso Janis precisasse tanto que o mundo a amasse. Talvez por isso cada concerto fosse uma tentativa desesperada de provar que ela valia alguma coisa. E valia muito. Em 1970, parecia haver uma nova esperança. Janis estava a trabalhar no álbum que viria a chamar-se Pearl. A banda Full Tilt Boogie parecia dar-lhe uma nova energia. Havia canções fortes, uma produção mais sólida, uma sensação de maturidade artística. Ela gravou Mercedes-Benz, quase como uma brincadeira amarga, uma crítica irônica ao consumo e ao vazio. Gravou também Me and Bobby McGee, canção que se tornaria um dos seus maiores sucessos. Mas Janis não chegou a ver esse sucesso. No dia 4 de outubro de 1970, foi encontrada morta num quarto de hotel em Los Angeles. A causa foi uma overdose de heroína, agravada pelo consumo de álcool. O mundo perdeu uma das vozes mais intensas da história da música. Tinha 27 anos, a mesma idade com que outros nomes da música também desapareceriam demasiado cedo, alimentando a ideia trágica do chamado Clube dos 27.
Mas Janis não foi um mito por ter morrido jovem. Foi mito porque viveu como se cada segundo tivesse de ser sentido até ao osso. Depois da sua morte, Pearl foi lançado. Tornou-se um sucesso enorme. Me and Bobby McGee chegou ao número 1. E assim, numa ironia cruel, Janis conquistou depois de morta uma consagração que em vida talvez ainda procurasse com desespero. Mas o que fica de Janis Joplin? Fica a voz, claro. Essa voz impossível de confundir. Fica a coragem de uma mulher que, num mundo cheio de regras, se recusou a ser pequena. Fica a imagem de alguém que não cantava para parecer bonita, mas para dizer a verdade. Fica também um aviso: nem todos os que brilham estão salvos. Às vezes, os que mais iluminam o palco são os que mais caminham no escuro. Janis Joplin não foi uma santa, não foi perfeita, não foi uma boneca fabricada para agradar. Foi intensa, contraditória, frágil, genial, excessiva, livre e profundamente humana. E talvez seja por isso que ainda hoje nos toca, porque todos conhecemos, em algum canto da alma, essa vontade de sermos aceites como somos. Todos conhecemos a dor de tentar provar valor. Todos conhecemos o medo de não chegar para o mundo. A diferença é que Janis pegou nesse medo e transformou-o em música. Quando ela cantava, não parecia dizer, olhem para mim, parecia dizer, sintam comigo. E quem a ouvia sentia a ferida, o desejo, a revolta, a paixão, a solidão, a liberdade e a queda. Sentia uma mulher a lutar contra o mundo, contra o passado e contra si própria. Uma mulher que queria amar e ser amada, mas que muitas vezes só encontrou braços vazios e noites compridas. No fim, Janis Joplin partiu cedo demais, mas deixou uma marca que o tempo não apagou. Porque há vozes que envelhecem, há modas que desaparecem, há estrelas que brilham por um ano e depois somem. Mas Janis não era moda, era fogo. E o fogo, quando é verdadeiro, mesmo depois de apagado, deixa calor na memória. Hoje, quando escutamos Janis Joplin, não ouvimos apenas uma cantora dos anos 60. Ouvimos uma mulher que carregou a rejeição, a fama, o amor, o vício, a esperança e a tristeza dentro da mesma garganta. Ouvimos alguém que fez da própria dor uma ponte para milhões de pessoas. E talvez seja essa a grande tragédia e a grande beleza da sua história. Janis Joplin queria ser amada. No palco, foi adorada. Na vida, talvez tenha sido amada tarde demais, mas a sua voz continua aqui, rouca, ferida, livre, como se ainda nos perguntasse, tantos anos depois, e tu tens coragem de ser quem és. Mesmo que o mundo não saiba aceitar-te,